Minha mãe achou que podia substituir meu pai. Trouxe o namorado estranho. Quis que eu o chamasse de pai. Eu tinha 13 anos quando ela ficou noiva de Brandon. Meu pai havia sido condenado 5 meses antes. Homicídio culposo, diziam. Eu estava com ele no bar. Ele não bebia. Nunca foi violento. Entrou no banheiro. Saiu minutos depois, em pânico. Coberto de sangue. Gritou para chamarem a polícia. Eles chegaram rápido. E o levaram algemado. A próxima vez que o vi foi atrás das grades. Nada fazia sentido. Ele jurava ser inocente. Minha mãe não parecia confusa. Trouxe Brandon para casa imediatamente. No primeiro dia, disse que ele era meu novo pai. Chamou meu pai de monstro. Disse que ele era um assassino. Mandou eu me afastar. 5 meses depois, o anúncio. Estavam noivos. Eu devia chamar Brandon de papai. Foi aí que eu tive certeza. Meu pai era inocente. Brandon mudou. Ficou confortável demais. Me olhava enquanto comia. Devagar. Você está crescendo rápido. Está ficando linda. Minha mãe achava fofo. Quando reclamei, ela riu. Disse que eu exagerava. À noite, ele entrou no meu quarto. Apertou meu pulso. Deixou marcas. Sabe o que acontece com meninas fofoqueiras? Eu congelei. Não contei à minha mãe. Não podia confiar nela. Guardei outro segredo. Passei a escrever para meu pai. Escondia cartas nos livros. Mandava da casa de uma amiga. Ele respondia por e-mail da prisão. Tudo piorou numa quinta-feira. Cheguei da escola. Meu sobrenome tinha sido trocado. Agora era o de Brandon. Sem me avisar. Você vai agradecer quando crescer, ela disse. Naquela noite, ele voltou ao meu quarto. Sentou na minha cama. Colocou a mão na minha coxa. Seja grata. Você tem um pai que se importa. Empurrei ele. Me tranquei no banheiro. Esperei ele sair. Escrevi para meu pai. Conte tudo. A resposta veio em papel. Molhada. Transparente. Parecia que ele tinha chorado. Isso quase me quebrou. Mas eu tinha uma esperança. O aniversário dele estava chegando. Implorei para visitar. Só alguns minutos. Por favor. Ela disse não. Disse algo pior. Tínhamos ingressos para um evento de carros. Com Brandon. Hotel com quartos colados. Ideia dele. Quando falei do meu pai, ela explodiu. Ele é um assassino. Você não vai visitar um homicida. Quando eu disse que ele era inocente. E ainda era meu pai. Brandon me deu um tapa no rosto. Minha mãe viu. Não disse nada. Fui obrigada a ir com eles naquele fim de semana. E, enquanto eu dormia, o pior aconteceu. Brandon entrou escondido. Estava bêbado. E dessa vez não parou na coxa. A mão foi além. Muito além. Nunca me senti tão suja. Tão humilhada. Voltei para casa quebrada por dentro. Como se não bastasse. Naquela mesma semana, minha mãe encontrou as cartas. As cartas do meu pai. Escondidas. Ela queimou tudo no quintal. Como punição. Tirou a porta do meu quarto. Para vigiar. Brandon adorou isso. À noite, ele ficava parado na porta. Me observando dormir. Ali eu quebrei de vez. No dia seguinte, me escondi na biblioteca da escola após o horário. Escrevi um e-mail enorme para o promotor. Confuso. Cheio de dor. Sem sentido. Eu nem sabia o que esperava. Eu estava vazia. 2 semanas depois, veio a resposta. Longa. Cuidadosa. Dizia que tudo ficaria bem.
Mas uma frase saltou aos meus olhos. Você verificou onde eu disse? Onde? Revirei todos os e-mails do meu pai. Um por um. E então encontrei. Num e-mail recente. Ele dizia para ir ao sótão. Atrás do radiador. Eu tinha lido aquilo antes. No dia em que implorei para visitá-lo. Mas não tinha percebido. Esperei. Até a noite do encontro deles. Subi ao sótão com uma lanterna. As mãos tremiam. Atrás do radiador, encontrei um diário embrulhado em plástico. Abri na página marcada. Era antes da prisão. Letra do meu pai. Faz semanas que flagrei Lauren e Brandon saindo juntos do bar. Não sei como confrontá-la. Meu mundo parou. Então ouvi um carro. O sangue gelou. Eles tinham voltado. Cedo demais. Portas batendo. Saltos da minha mãe no caminho. Meu coração disparou. Apertei o diário contra o peito. Segundos para decidir. Passos pesados na escada. A madeira rangendo. Cada som doía. A lanterna quase caiu. A luz dançava pelo pó. Enfiei o diário por baixo da camisa. O couro gelado na pele. Corri para a abertura do sótão. Tarde demais. A cabeça de Brandon surgiu no buraco. Os olhos dele travaram nos meus. Ele me encarou. Silêncio. Depois subiu. Os ombros mal cabiam. Recuo até a parede. A madeira machuca minhas costas. O diário pressiona meu estômago. Ele olha em volta. Devagar. Com calma demais. A poeira suspensa. As caixas mexidas. O esconderijo revelado. E eu soube. Ele tinha entendido tudo. Ele perguntou o que eu fazia ali em cima. A voz calma. A ameaça escondida. Minha pele arrepiou. Eu disse que procurava meus bichos de pelúcia antigos. Tentei soar firme. Não consegui. Ele não acreditou. Vi no maxilar travado. Nas mãos se fechando. Ele se aproximou. Cheiro de vinho do jantar. Misturado ao perfume caro. Sempre me deu enjoo. Você é uma péssima mentirosa. Igual ao seu pai. As palavras bateram como um tapa. Ele agarrou meu braço. Forte. Doeu na hora. Me puxou até a escada. Com a outra mão, segurei o diário contra o corpo. Não podia deixar cair. Minha mãe estava lá embaixo. Braços cruzados. Pé batendo no chão. Irritada. Perguntou por que eu andava escondida. Como se fosse uma ladra na própria casa. Brandon disse que eu devia estar escondendo algo. A mão dele ainda no meu braço. Sugeriu revistar meu quarto. Vi algo escuro nos olhos dele. Entrei em pânico. Disse que só queria meu ursinho velho. Que não dormia sem a porta. As palavras saíram rápido demais. Desesperadas. Minha mãe revirou os olhos. Mas acreditou. Estava cansada. Não queria drama. Naquela noite, esperei. Até ouvir os dois roncando. O ronco grave dele. A respiração leve dela. A casa rangia no silêncio. Escondi o diário dentro da fronha. Deitei. As pontas pressionaram meu rosto. Não ousei ler mais. Brandon aparecia na porta a todo horário. A sombra dele. Sempre igual. No dia seguinte, sábado. Minha mãe fez panquecas. Cantava desafinada. Como se nada tivesse acontecido. Aquilo me embrulhou o estômago. Brandon me encarava à mesa. Seguia cada movimento meu. Empurrei a comida no prato. Fui ao banheiro. Levei o diário comigo. Encontrei um saco plástico. Escondi no tanque da privada. A água gelada nos braços. Cuidado extremo.
Na segunda-feira, na escola. Fugi para o laboratório de informática. Disse que tinha um trabalho. Só eu ali. Computadores antigos. Relógio marcando o tempo. Fotografei cada página. Com o celular. A luz fluorescente atrapalhava. Minhas mãos tremiam. Algumas fotos saíram borradas. As anotações iam longe. Anos. A letra do meu pai mudava. Ficava apressada. Desesperada. Ele escrevia sobre o carro de Brandon. Estacionado em horários estranhos. Sobre minha mãe distante. Diferente. Uma página falava de um recibo de motel. Achado na bolsa dela. Enquanto ele procurava chiclete. Outra falava de Brandon no bar. Sempre no canto. Sempre olhando. Como um predador. Enviei tudo para a nuvem. Conta falsa. Nome falso. O coração quase saiu do peito. A barra de progresso avançava. Devagar. Mas avançava. Depois disso, apaguei as fotos do celular. Uma por uma. Conferi 2 vezes. Eu sabia que Brandon podia mexer nele. Ele andava vasculhando minhas coisas. Quando cheguei em casa, ele estava no meu quarto. Sentado na minha cama. Como se fosse dono. Ele revirou tudo. Gavetas jogadas no chão. Roupas espalhadas. O colchão virado. A cama aberta. Até minha caixinha de bijuterias. Colares baratos. Pulseiras emboladas. Ele perguntou onde estava. A voz baixa. Perigosa. Fingi não entender. Perguntei do que ele falava. Confusão ensaiada. Medo real. Ele segurou meus ombros. Me sacudiu forte. Meus dentes bateram. Disse que sabia do sótão. Que não era idiota. Nesse momento, minha mãe chegou. Chaves tilintando. Oi, ela chamou. Olhou o quarto destruído. Ergueu as sobrancelhas. Perguntou o que estava acontecendo. Brandon mudou na hora. Sorriso falso. Voz doce. Disse que estava me ajudando a organizar. Que eu tinha pedido. Ela acreditou. Como sempre. Era mais fácil não perguntar. No jantar, naquela noite, Brandon anunciou a novidade. O casamento seria adiantado. Não no ano seguinte. No mês seguinte. Ele disse que não aguentava esperar. Queria oficializar nossa família. Minha mãe quase gritou de alegria. Bateu palmas. Parecia uma criança. Eu senti náusea. O frango no meu prato ficou cinza. Nas semanas seguintes, ele não tirou os olhos de mim. Instalou uma câmera no corredor, apontada para onde ficava minha porta. A luz vermelha piscava. Como um olho maligno. Ele passou a me levar à escola. E me buscar. Nada de ônibus. Nada de amigos. Esperava no estacionamento. Motor ligado. Observando tudo. À noite, pegava meu celular. Colocava na mesa dele. Fora do meu alcance. Mas eu continuei. Na escola, imprimia páginas do diário. Escondia no armário. Atrás de livros velhos. Eu precisava de ajuda. Mas não sabia de quem. Professores não viam nada. Amigos não entenderiam. Então lembrei do tio Henry. Melhor amigo do meu pai. Desde o colégio. Sempre presente. Sempre ajudando. Eles só se afastaram depois da prisão. Minha mãe proibiu contato. Disse que ele era má influência. Mentira. Tio Henry era bom. Cheirava a madeira. Sempre tinha bala de caramelo no bolso. Trabalhava em obra. Tinha 3 filhos. 2 gêmeos. E uma menina que me chamava de prima grande. Achei o número dele num caderno velho.
Na gaveta da cozinha. Entre cupons vencidos e pilhas mortas. Liguei do orelhão da escola. Durante a aula de educação física. O metal gelado no ouvido. Disse à professora que estava passando mal. Segurei a barriga. Ele atendeu no terceiro toque. A voz grossa ficou suave quando me reconheceu. Falei rápido demais. Tudo de uma vez. Disse que precisava de ajuda. Que meu pai era inocente. Que eu tinha provas. Ele pediu calma. Mandou eu respirar. Depois disse para encontrá-lo na biblioteca. No dia seguinte. Depois da escola. Se minha mãe perguntasse. Ele diria que me viu na rua. E ofereceu carona. A voz dele era firme. Segura. E pela primeira vez em semanas. Eu senti algo diferente. Esperança. Eu senti que talvez tudo ficasse bem. Brandon desconfiou quando falei do trabalho em grupo. Perguntou demais. Quem estava no grupo? Qual era o tema? Qual professor passou? Ele ligou para conferir. Minha professora de história confirmou. Dava para ouvir o incômodo na voz dela. Eu quase corri até a biblioteca. A mochila batendo nas costas. Tio Henry me esperava no estacionamento. Na velha caminhonete. Vermelha, desbotada, mas limpa. Ele parecia mais velho. Mais grisalho. Mais cansado. Mostrei as fotos do diário. Passei rápido pelo celular. A cada página. O rosto dele escurecia. Os nós dos dedos ficaram brancos no volante. Ele disse que sempre achou a prisão estranha. Nada encaixava. Buracos demais. Perguntou pelo diário original. Contei onde estava. Ele aprovou com a cabeça. Disse que suspeitas não bastavam. Precisávamos de provas. Testemunhas. Algo concreto. Ele conhecia gente do bar. Daquela noite. Talvez tivessem visto algo. Algo que a polícia ignorou. Nas 2 semanas seguintes. Nos encontramos mais 3 vezes. Sempre na biblioteca. Sempre atentos. Caminhos diferentes. Olhares por cima do ombro. Ele encontrou Edward. Segurança naquela noite. Um homem grande. Olhos gentis. Memória afiada. Edward lembrava de tudo. Lembrava de Brandon lá. O que era estranho. Brandon disse à polícia. Que ficou em casa vendo TV. Edward disse que viu Brandon entrar no banheiro. Antes do meu pai. Uns 30 segundos antes. Mas Edward se calou. Teve medo. O pai foi preso rápido demais. E Brandon tinha conexões. Henry também achou Caroline. A bartender. Cabelo ruivo encaracolado. Memória perfeita para rostos. Ela disse que Brandon aparecia havia semanas. Perguntava pelos horários do meu pai. Fingia simpatia. Achou estranho. Mas ignorou. Gente pergunta sobre clientes o tempo todo. Naquela noite. Brandon pediu uísque puro. Depois sumiu por um tempo. Ela foi quem ligou para o 911. As mãos tremiam tanto. Que mal conseguiu discar. A virada veio com Brian. O gerente do bar. 20 anos no comando. Ele contou algo importante. 1 mês antes. Trocaram o sistema de câmeras. A polícia pegou só as principais. Mas havia um backup. Um corredor. Perto dos banheiros. Brian ainda tinha os arquivos. Num HD velho. Esquecido no escritório. Coberto de poeira. Atrás de notas de bebida. Fomos à casa dele para assistir. A sala cheirava a cigarro e café. Meu estômago revirava. Enquanto ele conectava o HD no laptop. O horário na tela não mentia. 9h47 da noite. Brandon entrou no banheiro. Caminhou tranquilo.
Como se tivesse todo o tempo do mundo. 9h52. Meu pai entrou. Só queria usar o banheiro depois do turno. 9h51. Brandon saiu. Olhou o relógio. Alisou a camisa. 9h53. Meu pai saiu. Coberto de sangue. Gritando por ajuda. O rosto em choque. Em horror puro. Era claro como o dia. Brandon ficou 4 minutos sozinho lá dentro. Tempo mais que suficiente. Para ligar para alguém. Para armar tudo. Tio Henry copiou o vídeo. Vários pendrives. Mãos firmes. Calmas. Ele disse para termos cuidado. Não podíamos ir direto à polícia. Brandon tinha contatos. Favores pendentes. Precisávamos de um caso perfeito. Sem falhas. Mandou eu agir normal em casa. Fingir que não sabíamos nada. Foi a coisa mais difícil da minha vida. Brandon percebeu algo. Talvez eu fingisse mal. Talvez ele fosse paranoico. Ele ficou mais agressivo. Uma noite, entrou no meu quarto. Sentou na minha cama. O colchão afundou. A câmera do corredor não pegava aquele ângulo. Ele disse que sabia do tio Henry. Alguém nos viu na biblioteca. Provavelmente um amigo dele. Eles estavam em todo lugar. Disse que, se eu não parasse, minha mãe podia se machucar. Falou como quem comenta o tempo. Acidentes acontecem. Gente cai da escada. Freio falha. Vazamento de gás. Eu entendi. A ameaça entrou no meu peito. Pesada. Gelada. Tive medo. Mas respirei fundo. Na próxima reunião, contei tudo ao tio Henry. Sussurrei. Mesmo sozinhos. Ele disse que precisávamos correr. Já tinha falado com o advogado do meu pai. Mostrou tudo. O advogado ficou animado. Mas cauteloso. Disse que precisava do diário original. Para provar que nada foi falsificado. Eu disse que conseguiria. Mesmo com o estômago revirando. Naquela noite, esperei até às 3 da manhã. Os números vermelhos do relógio avançavam devagar. Fui ao banheiro. Pés descalços. Sem barulho. Peguei o diário no tanque. O plástico ainda intacto. Seco. Seguro. As palavras do meu pai salvas. Coloquei na mochila. No bolso interno. Fechei o zíper. Ao sair do banheiro. Ele estava lá. No corredor. Como um fantasma. Perguntou por que eu estava acordada. Os olhos brilhando no escuro. Disse que estava passando mal. Segurei a barriga. Ele me encarou por longos segundos. Depois deixou eu passar. Senti o olhar dele. Até fechar a porta do quarto. De manhã. Minha mochila tinha sumido. Achei na cozinha. Vazia. Tudo espalhado na mesa. Brandon estava sentado. O diário aberto à frente. Folheava com interesse falso. Minha mãe lia. Pálida. Confusa. Brandon contou a história dele. Disse que eu escrevia fantasias. Sobre ele. Disse que eu era perturbada. Que precisava de ajuda. Apontava páginas. Uma por uma. Olha como ela tenta copiar a letra do seu marido. Vê como ela fala de você e de mim juntos. Isso é fantasia doentia. Ela quer nos separar. E minha mãe ouviu o ponto. A confusão da minha mãe virou raiva. Brandon continuou falando. Mentiras misturadas com verdades. Na medida certa para parecer real. Ela acreditou nele. Disse que estava decepcionada comigo. Que inventar mentiras sobre Brandon era doentio. Disse que achava que eu lidava melhor. Com a ausência do meu pai. Tentei dizer que o diário era dele. Ela não quis ouvir.
Disse que eu estava falsificando a letra do meu pai. Que eu queria incriminar Brandon. Porque não aceitava meu novo pai. Falou em terapia. Depois em algo pior. Um internato especial. Para adolescentes problemáticos. Brandon sorriu. Disse que o primo dele dirigia um outro estado. Isolado. Rígido. Bom para corrigir crianças mentirosas. O jeito que ele falou gelou meu sangue. Senti o quarto girar. As paredes se fecharem. Na escola, naquele dia. Vi a caminhonete do tio Henry no estacionamento. Entrei e desabei. Contei tudo, chorando. Ele disse para não me preocupar. Ainda tínhamos o vídeo. Mas quando cheguei em casa, meu celular não estava na mochila. Brandon tinha pegado. Ele mexeu em tudo. Achou minha conta na nuvem. Adivinhou a senha. 3 tentativas. Me obrigou a assistir. Enquanto apagava tudo. Foto por foto. O dedo dele batendo na tela. Com prazer cruel. Disse que sem o diário original, as cópias não valiam nada. Que fotos podiam ser forjadas. Que qualquer advogado diria isso. Mas o vídeo do bar era diferente. Sistema oficial. Horários verificáveis. Caligrafia e fotos fáceis de falsificar. Naquela noite, minha mãe deu a sentença. Eu iria para o internato na segunda-feira. Disse que aquele lugar me ajudaria com minhas ilusões. Ela já tinha ligado. Eles me esperavam. Ficava a 1000 quilômetros. Nas montanhas. Sem celular. Sem contato externo. 6 meses de isolamento. Eu entendi tudo. Era o plano de Brandon. Me calar. Me apagar. Sem me matar. No sábado de manhã. Aproveitei a chance. Minha mãe foi ao mercado. Brandon estava no banho. Ouvi a água correndo. Abri a porta devagar. Corri para a casa da Ashley. Usei o telefone dela. Liguei para o tio Henry. A mãe dela não estava. Ashley me cobriu. Anjo. Contei sobre o internato. Ele disse para eu arrumar uma bolsa. E encontrá-lo na biblioteca em 1 hora. Mas quando voltei para casa, Brandon estava na escada da frente. Cabelo molhado. Olhar furioso. Ele percebeu minha ausência. Me puxou pelo cabelo. Arrastou para dentro. Meu couro cabeludo queimava. Minha mãe ainda não tinha voltado. Ele me jogou contra a parede. Um quadro caiu no chão. Disse que eu tinha estragado tudo. Que trabalhou duro demais. Para uma pirralha destruir seus planos. Disse que meu pai merecia apodrecer na prisão. Disse que planejava tudo. Há meses. Antes mesmo daquela noite no bar. Disse que minha mãe era fácil. Carente. Sozinha. Que meu pai só trabalhava. 2 empregos. A hipoteca. Eu perguntei por quê. Porque ele ligou para aquele homem. No banheiro. Eu precisava ouvir. Brandon riu. Um som feio. Disse que o cara estava no lugar errado. Na hora errada. Disse que entrou ali para plantar a faca. Uma faca ensanguentada. Preparada antes. Com as digitais do meu pai. O homem bêbado viu Brandon colocar a faca perto da pia. Começou a fazer perguntas. Chegando perto demais. Brandon precisou silenciá-lo rápido. De forma suja. Usando a própria faca. Minutos depois, meu pai entrou para ajudar. Era perfeito. O sangue ainda fresco. As mãos do meu pai tocando tudo, tentando estancar. No caos, Brandon guardou a arma real. Deixou outra no lugar. Preparada também, mas sem deixar rastros. Eu gravava tudo no celular da Ashley. Escondido no bolso.
Botão de gravação acionado antes de entrar. Brandon não percebeu. Falava sozinho, se gabando. Usei luvas. Estudei a agenda do bar por semanas. Depois que meu pai sumisse. Casar com minha mãe era só negócio. Seguro de vida bom. Eu valeria mais no seguro social, se algo acontecesse a ela. Acidente de carro. Queda. Ou tristeza demais. Minha mãe entrou. Esqueceu a carteira. Ouviu tudo. O rosto dela ficou branco. Laranjas caíram no chão. Brandon percebeu o erro. Tentou consertar. Ela me irritou, não quis dizer nada. Mas minha mãe tinha ouvido demais. O véu caiu. Brandon se aproximou. Ela recuou. Mão atrás das costas. Mandou ele sair. Ele riu. Você não ousaria. Muito escândalo. E os vizinhos? A mão dela segurava firme a faca. Firme como há meses não via. A mãe que me protegia de pesadelos. Que beijava meus joelhos ralados. Brandon entendeu. O rosto mudou. A máscara caiu. Pegou chaves e carteira. Antes de sair, virou-se para minha mãe. Não acabou. Sei coisas sobre você. Sobre casos antes do seu pai. Sobre dinheiro roubado para cobrir dívidas. Se ela chamasse a polícia, ele destruiria sua reputação. E saiu. Batendo a porta. As janelas tremeram. Quadros caíram. Minha mãe desabou. No chão. Chorando. O corpo tremendo. Sentei ao lado dela. Mostrei a gravação no celular da Ashley. Ela ouviu a confissão de Brandon de novo. O rosto se desmanchando a cada palavra. Pedia desculpas. Fui tão estúpida. Falhei com vocês. Eu disse que tínhamos que chamar a polícia. Ela tinha medo das ameaças. Medo de perder tudo. Liguei para o tio Henry. Chegou em minutos. Com o vídeo do bar em pendrive. Sentamos minha mãe à mesa da cozinha. Mostramos tudo. O diário salvo. Prints das páginas. O vídeo mostrando os movimentos de Brandon. Testemunhas. Documentos autenticados. Minha mãe vomitou. Percebeu que dormiu ao lado do assassino do meu pai. Planejando o casamento. Finalmente, concordou em chamar a polícia. 2 detetives vieram. Profissionais e gentis. Oferecendo lenços para minha mãe. Falando comigo com cuidado. Ouviram a gravação várias vezes. Assistiram o vídeo no laptop. Levaram o diário como prova, com luvas. Um detetive disse que já tinha dúvidas sobre o caso do meu pai. A perícia não batia. A pressão para fechar o caso era grande. A confissão de Brandon preencheu todas as lacunas. Mandaram prendê-lo naquela noite. Mas ele desapareceu. Apartamento vazio. Limpo às pressas. Carro sumido. Polícia disse para não nos preocupar. Colocaram uma viatura na frente de casa. Minha mãe e eu não dormimos. Empurramos o sofá contra a porta. Ficamos na sala, todas as luzes acesas. Pulando a cada barulho. Na manhã seguinte, tio Henry ligou. Soube por amigos da construção que Brandon tinha sido visto. Num motel, 2 cidades longe. Tentando pagar à vista. A polícia foi atrás. Ao meio-dia, ele estava preso. Tentou fugir. Não foi longe. Encontraram provas no carro dele. Ligando-o à faca do assassinato. Ele guardou a arma real todos esses anos. Como um troféu doentio. Escondida numa caixa trancada no porta-malas. A faca da cena do crime era só um disfarce. A verdadeira ainda tinha sangue da vítima nas frestas do cabo. Brandon tentou negar tudo no começo. Disse, falsifiquei a gravação com inteligência artificial. Sua mãe mente para me proteger, sente culpa do seu pai. Mas as provas eram esmagadoras.
O vídeo do bar mostrava ele entrando no banheiro. As impressões digitais estavam na faca real. A perícia que não batia com meu pai, agora fazia sentido. Até o ângulo dos ferimentos combinava com Brandon, não com meu pai. Diante de tudo, ele quebrou. Confessou tudo em troca de um acordo judicial. Planejou cada detalhe, armou para meu pai, manipulou minha mãe. Admitiu crimes que nem sabíamos. Outras vítimas em outros estados. Outros assassinatos que ele fez passar por terceiros. O detetive disse. Brandon era um predador serial. Fugia de estado em estado. Sempre atrás de mulheres vulneráveis com filhos. O advogado do meu pai entrou com recurso emergencial. O juiz analisou tudo e ordenou a libertação imediata. Depois de 8 meses na prisão por um crime que não cometeu, meu pai voltava para casa. Minha mãe e eu fomos buscá-lo. O carro estava silencioso. Só o rádio tocando baixo. Minha mãe chorava sem parar. Eu nem sabia o que dizer. A garganta apertada de emoção. Quando os portões da prisão se abriram, ele saiu. Parecia menor, mais magro, mais velho. Cabelo mais grisalho. Mas quando me viu, os olhos brilharam. Corri até ele e o abracei mais forte do que jamais abracei alguém. Cheirava diferente, como sabão industrial e tristeza. Mas ainda era meu pai. Ele me segurou e chorou no meu cabelo. Sussurrando que sentiu minha falta. Que sempre acreditou que eu descobriria a verdade. Minha mãe ficou para trás, insegura, mãos nervosas. Meu pai olhou para ela. Disse que conversariam depois. Que agora só queria ir para casa. O caminho de volta foi tranquilo. Ele fazia perguntas pequenas. Como está a escola? Você cresceu? Seu restaurante favorito ainda existe? Perguntas normais, que pareciam extraordinárias depois de tudo. Chegamos em casa. Ele ficou parado na porta, olhando cada detalhe. A casa parecia diferente sem as coisas de Brandon. Minha mãe jogou fora tudo que ele tocou. Prateleiras e paredes vazias. Meu pai caminhou por cada cômodo lentamente. Passando os dedos nos móveis. Pegando porta-retratos que minha mãe ainda não tinha substituído. A primeira noite foi estranha. Ele dormiu no sofá, mesmo com minha mãe oferecendo o quarto antigo. Às 3 da manhã, ouvi barulho. Ele estava na cozinha, fazendo café com mãos trêmulas. Sentamos em silêncio. Até que ele perguntou se eu estava bem, de verdade. Contei tudo sobre Brandon. Ele ouviu sem interromper. O maxilar se fechava a cada detalhe. Quando terminei, disse que sentia não ter me protegido. Eu disse que não era culpa dele. Os dias seguintes foram um turbilhão de advogados e papéis. O advogado do meu pai trabalhava para limpar o nome dele de vez. Não apenas anular a sentença. Havia discussão sobre indenização. Mas meu pai não queria dinheiro. Só queria sua vida de volta. Minha mãe tentava falar com ele. Seguia-o pela casa. Ele respondia com uma palavra e saía. A data do julgamento de Brandon foi marcada para 6 meses depois. O promotor disse que, com a confissão e as provas, ele pegaria prisão perpétua. Ele foi ligado a outros 3 assassinatos em outros estados. Sempre o mesmo padrão, incriminar alguém próximo da vítima, depois aparecer para confortar a família. O detetive disse que tivemos sorte. Outras vítimas não sobreviveram para denunciá-lo. Voltei à escola. Mas tudo parecia diferente. As crianças sussurravam quando eu passava. Todos já sabiam de Brandon e do meu pai. Ashley ficou ao meu lado, junto de alguns amigos de verdade. Os professores eram gentis demais. Quase pior que piedade. Eu só queria normalidade. Normalidade tinha acabado, talvez para sempre. Meu pai começou a trabalhar com o tio Henry. Construção. Trabalho manual para limpar a mente. Voltava para casa exausto, coberto de poeira. Mas parecia mais calmo. Ele fazia terapia também. Um especialista em trauma por condenação injusta. Não falava muito sobre as sessões.
Mas dava para ver que ajudavam. Ele parou de se assustar com portas batendo. Parou de checar fechaduras obsessivamente. Minha mãe se mudou 2 semanas depois. Alugou um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Disse que precisava de espaço para se organizar. Eu respirei aliviada. A tensão entre ela e meu pai era sufocante. Ela o traiu da pior forma. Mesmo manipulada por Brandon. Algumas coisas não têm volta. Ela perguntou se eu queria ficar com ela às vezes. Eu disse não. Eu precisava ficar com meu pai. 1 mês depois, chegaram os papéis do divórcio. Meu pai assinou sem ler. Só queria que tudo acabasse. Minha mãe deu tudo para ele. A casa, o carro, a guarda total de mim. A culpa a consumia. Ela começou terapia, tentando entender como foi tão cega. Às vezes eu sentia pena dela. Mas lembrava de como escolheu Brandon em vez do meu pai. Como não acreditou em mim. Apenas sumia. O tio Henry virou presença constante em casa. Levava os filhos nos finais de semana. Fazíamos churrascos como antigamente. Os gêmeos, Elijah e John, tinham 8 anos e idolatravam meu pai. Não ligavam para o passado dele. Só queriam jogar bola e ouvir histórias engraçadas. A filha dele, Débora, tinha minha idade. Nos aproximamos rápido. Ela entendia o que era ter a família virada de cabeça para baixo. A mãe dela tinha ido embora quando tinha 10 anos. 3 meses depois da saída do meu pai, precisei depor em audiência pré-julgamento. O promotor disse que meu depoimento impediria Brandon de alegar insanidade ou coerção. Usei meu vestido azul favorito, que meu pai me deu no aniversário há 2 anos. Minhas mãos tremiam enquanto jurava dizer a verdade. Brandon estava à mesa da defesa, macacão laranja, parecendo menor do que eu lembrava. Tentou me olhar, mas encarei a frente. Contei tudo, ameaças, toques, a noite no hotel. O juiz teve que fazer uma pausa quando falei sobre encontrar o diário do meu pai. Chorei demais para continuar. Meu pai não podia estar na sala, poderia ser chamado como testemunha depois. Mas o tio Henry estava lá. Me deu um joinha da galeria, lembrando que eu era corajosa. O advogado de Brandon tentou me fazer parecer uma criança confusa. Perguntou se eu poderia ter entendido errado as intenções dele. Fiquei calma e repeti exatamente o que aconteceu. O promotor mostrou a gravação do telefone da Ashley. O rosto de Brandon ficou cinza. O advogado dele pediu acordo, 25 anos até prisão perpétua. O promotor respondeu, nem pensar. Depois da audiência, repórteres tentaram nos abordar. Meu pai me protegeu com o corpo enquanto íamos para o carro do tio Henry. Perguntavam sobre perdão, sobre seguir em frente, sobre ver Brandon algemado. Não respondemos. Não havia palavras para eles entenderem. Isso não era entretenimento. Era a nossa vida. Minha mãe começou a me enviar cartas longas, pedindo desculpas, se culpando. Li algumas, depois comecei a jogar fora sem abrir. Meu pai disse para eventualmente perdoá-la, pela minha paz, não pela dela. Eu não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Ela escolheu um monstro em vez da própria família. Algumas coisas são imperdoáveis. O julgamento real de Brandon foi brutal. Chamaram famílias de outras vítimas. Mostraram padrão após padrão de seu comportamento. Uma mulher do Arizona contou que ele namorou ela depois que o marido morreu em um acidente suspeito. Ela sentiu algo errado e terminou, provavelmente salvando a própria vida. Outra família de Nevada falou do filho preso por um assassinato idêntico ao do meu pai. O promotor disse que o caso seria reaberto também. Meu pai depôs no 3º dia. Usou o único terno que tinha guardado do casamento. Falou sobre encontrar o corpo, tentar ajudar, sobre a confusão da prisão. Falou sobre a prisão, perder meu aniversário, escrever cartas que eu nunca li. A voz dele quebrou ao falar do dia em que nasci. Prometeu sempre me proteger e sentiu que falhou. Brandon subiu à tribuna no 5º dia, contra conselho do advogado. Tentou se pintar como vítima. Disse que o homem no banheiro o atacou primeiro. Mas na audiência cruzada, a história caiu.
Contradições, raiva, sua verdadeira face à mostra. Quando o promotor perguntou sobre planos para mim e minha mãe, ele se recusou a responder. O próprio advogado parecia derrotado. O júri deliberou por 2 horas. Culpado em todas as acusações: assassinato, conspiração, fraude, tentativa de agressão a menor. A lista continuava. O juízo condenou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade. Sentenças consecutivas para cada crime. Brandon não reagiu. Só ficou olhando para a mesa. Quando o liberaram, me lançou um último olhar. Eu olhei de volta, querendo que visse que não me quebrou. Que eu tinha vencido. Meu pai e eu fomos ao restaurante mexicano que ele mais gostava. O dono o abraçou e disse que a refeição era por conta da casa. Comemos em silêncio confortável, exaustos, mas aliviados. Acabou. De verdade. Brandon morreria na prisão e poderíamos recomeçar. Minha mãe tentou aparecer na semana seguinte. Meu pai não deixou entrar. Falou com ela pela porta da tela. Ela queria se desculpar, tentar terapia familiar. Meu pai disse não. A oportunidade tinha passado. Ela precisava seguir em frente. Nós também. Ela chorou, implorou. Ele permaneceu firme. Eu assisti das escadas, sem sentir nada. Ela fez a escolha, agora precisava lidar com as consequências. Comecei terapia também. Doutora Cheryl, especialista em trauma. Ajudou-me a processar tudo. Ensinaram-me que não era minha culpa. Que fui incrivelmente corajosa. Alguns dias eu acreditava, outros não. Mas aos poucos os pesadelos pararam. Parei de checar portas obsessivamente. Parei de me assustar com homens passando atrás de mim. O progresso veio em pequenos passos. Meu pai e eu criamos novas rotinas. Café da manhã no domingo na lanchonete. Cinema às quartas. Ajudar o tio Henry em projetos aos sábados. Conversávamos mais do que nunca: escola, amigos, futuro. Ele me ajudava com lição de casa, mesmo sem gostar de matemática. Ia a todos os eventos escolares, vibrando alto nas minhas apresentações medíocres de clarinete. Aprendíamos a ser família de novo. Só nós dois. 6 meses depois do julgamento, meu pai conheceu alguém. Caroline, a bartender que testemunhou, começou a aparecer. No começo como amiga, depois algo mais. Ela fazia meu pai rir de verdade. Eu gostava dela. Não tentava ser minha mãe, só me tratava como pessoa. Trazia comida, víamos filmes ruins, zoando os furos da trama. Meu pai sorria mais com ela por perto. Minha mãe parou de tentar contato. Soube por Ashley que ela se mudou para outro estado, começando de novo. Parte de mim esperava que encontrasse paz. Outra parte não se importava. Ela havia sido facilmente enganada. Rápida em substituir meu pai. Talvez Brandon tenha visto essa fraqueza desde o início. Talvez por isso escolheu nossa família para destruir. 1 ano depois, meu pai recebeu um acordo do Estado por prisão injusta. Não milhões, mas o suficiente para pagar a casa e guardar dinheiro para minha faculdade. Comprou uma nova caminhonete, tirou férias nas montanhas, começou a viver de verdade. Continuou na construção. Honestidade pura: ou você constrói algo direito ou não constrói. Sem mentiras, sem manipulação. Fiz 15 anos naquela primavera. Meu pai fez uma grande festa, compensando os aniversários perdidos. O tio Henry e família vieram. Caroline também. Alguns amigos da escola apareceram. Teve casa inflável, ridículo para adolescentes, mas ninguém reclamou. Meu pai grelhou hambúrgueres e contou histórias embaraçosas da minha infância. Por algumas horas, fomos uma família normal, em uma festa normal. À noite, depois que todos foram embora, limpamos o quintal em silêncio confortável. Ele me agradeceu por acreditar nele, por nunca desistir. Eu disse que sempre soube que era inocente. Ele me abraçou apertado: você salvou minha vida. Choramos um pouco. Lágrimas boas, de cura. A vida continuou. Fiz parte do quadro de honra.
Comecei a namorar um garoto simpático, Rory, da aula de química. Meu pai ameaçou limpar a espingarda quando ele veio, mas era brincadeira. Caroline se mudou um ano depois, trazendo o gato Mister Whiskers, que imediatamente escolheu a cadeira do meu pai. Viramos uma pequena família estranha, construída no trauma, mas unida pelo amor e escolha. Brandon morreu na prisão 2 anos depois. Ataque cardíaco. 43 anos. Não senti nada ao ler a carta. Fechei e voltei para a lição de casa. Meu pai perguntou se eu estava bem. Eu disse, sim. Estava mesmo. Brandon estava morto para mim desde o dia da sentença. A morte real era só burocracia. Minha mãe enviou um cartão no meu aniversário de 18 anos. Assinado, com amor, mãe. Sem remetente. Guardei na gaveta da escrivaninha, com coisas que não conseguia jogar fora. Meu pai disse que talvez um dia eu quisesse encontrá-la. Fazer as pazes. Talvez ele estivesse certo. Ou talvez algumas pontes devam queimar para sempre. Fui para a faculdade com bolsa integral. Planejando estudar justiça criminal. Talvez virar advogada, ajudar famílias destruídas por mentiras. Meu pai chorou na formatura, me envergonhando na frente de todos. Caroline tirou milhões de fotos, o tio Henry e família torcendo das arquibancadas. Minha família escolhida, que ficou comigo quando tudo desmoronou. Na noite antes de partir para a faculdade, meu pai e eu sentamos no balanço da varanda, vendo vagalumes. Ele disse estar orgulhoso de mim, que eu havia me tornado uma jovem incrível apesar de tudo. Eu disse que o amava, que era o melhor pai que alguém poderia ter. Ficamos em silêncio confortável. Não precisava mais palavras. Sobrevivemos ao pior e saímos mais fortes. Isso bastava. Olho para trás e às vezes penso no que teria acontecido se eu não tivesse encontrado o diário do meu pai naquela noite. Se Brandon tivesse conseguido me afastar. Se minha mãe tivesse se casado com ele. Se meu pai tivesse morrido na prisão achando que ninguém se importava. Mas eu encontrei o diário. Eu lutei. E às vezes, isso é tudo que se pode fazer. Lutar pela verdade e esperar que alguém escute. No nosso caso, finalmente escutaram.